Vamos bater papo enquanto eu pinto minhas unhas? Ó, primeira coisa é, se a cutícula não tá bem feita, não adianta querer que a esmaltação fica boa não, porque não vai ficar feio, vai ficar péssimo. Aí é melhor nem passar esmalte. Bom, tirei a cutícula, eu gosto fundinha, bem fundinha, ó. Deixa eu ver um dedo que tá com a unha mais bonita aqui. Ó. Tá dando pra ver? Dá pra focar a unha e me desfocar, telefone, por favor. Então, tá vendo? Ó, ficou bem fundinha. Eu fui manicure, eu comecei sendo manicure, que a minha mãe era manicure. Então, com 12 anos, eu já fazia a unha pra fora. Não nasci herdeira, não é mesmo? E aí, eu tô numa fase que eu não tô suportando cor em unha. Já tem um tempo, eu nunca gostei muito, mas de vez em quando ainda usava alguma coisa. E agora, eu tô assim, ou é um branquinho clássico, ou é um melissa, que é bem naturalzinho, ou é um nudezinho, ou é preto. Porque eu sou gótica às vezes, então a gente fica nessa aí. Quais serão as nossas pautas? Não sei, não pensei sobre. O que eu quero mesmo é pintar as minhas unhas aqui na companhia de vocês. E aí a gente sabe que para fazer uma esmaltação com esmalte claro e não manchar, que ele tem uma tendência maior a manchar, a gente precisa passar um cintilante por baixo. Então, se você não gosta da unha com cintilância, não tem problema. Você deixa ele ali por baixo, ele já resolve, tá? Que é o que eu vou fazer, que eu não gosto. Eu acho lindo quando outras pessoas usam, mas quando eu uso, não gosto. Outra coisa pra unha ficar legal é isso aqui, ó. Vamos usar o palito de ferro pra rodar o palito no dedo e não de madeira, que com esse aqui o acabamento fica bem melhor. Eu vou no dermatologista, ó, que eu perdi 60% da minha quantidade de cabelo. Cabelo murcho. Eu tinha cabelo pra 3 pessoas. Tô tomando ácido fólico, já comprei minha vitamina B. A Michelle vai vir aplicar pra mim aqui em casa, pra eu não ter que ir em Santa Bárbara aplicar. E aí ela é minha vizinha, ela é uma fofa. Ela é dona da farmácia, é farmacêutica, ela tem uma farmácia em Santa Bárbara. Mas ela vai aplicar pra mim aqui. E aí vamos começar passando o cristal primeiro. E aí não dá pra ficar economizando muita coisa não. Na hora de passar o esmalte, você tem que colocar uma quantidade boa e esmalte também tem que estar novinho. Que você vai conseguir espalhar na unha toda. Se não espalhar na unha toda de uma vez, ele vai ficar muito... Se a gente vai puxar muito o esmalte para conseguir cobrir a unha toda, ele não vai ficar tão bonito. Então, o ideal é já deixar o pincel bem cheio. Vocês também estão migrando de plataforma? Saindo do Insta e ficando mais presente aqui? Eu já tava meio de saco cheio do Insta. Continuo por lá, mas com uma frequência muito menor. Não vou rodar o palito nessa primeira camada. Tô vendo que eu lixei assim, bem perfeito, né? O formato ficou lindo, porém, o comprimento não tá igual, não. Acabei de me dar conta disso. Muita hora nessa calma. Mas até que é facinho, rapidinho. Levei o quê? Nem 2 minutos. Beleza. Então, troquei. Vou passar o Prenda Natural. Parece loucura, né? Não é não. Mas é porque o Prenda Natural da Colorama é mais fininho do que o Rendinha. Então, eu prefiro ele. Pra essa esmaltação ficar mais sutil, né? Mais delicado. Olha, ele tá tão novinho que ele nem tá ficando no pincel. Só de eu ter começado a tomar o ácido fólico, as minhas unhas estão mais bonitas. Porque desde quando eu engravidei, na gravidez não, né? Mas no pós-gestação, ela ficou muito fraca. E eu nunca mais consegui recuperar. E
total, né, 100%. Porém, agora ela tá mais bonita. Olha que lindinho. Já ficou meigo. Vocês viram que a cor da Pantone é um branco meio off. Ele não chega a ser off, não. Mas é um... Eu acho que é alguma cor entre branco e off. E é totalmente... Como tudo que a gente não para refletir, mas é totalmente proposital e pensado. Eu, como visagista, trabalho psicologia das cores. Então eu ensino... Que dicção foi essa? Eu ensino a usar as cores com intencionalidade, com propósito. Eu ensino imagem com propósito e as cores estão dentro disso. E ao contrário do que muita gente acha, o branco, ele é agradável, ele é suave se comparado a outras cores. Mas ele é rígido, ele é duro também, o branco é duro. Quem trabalha com fotografia, com luz e sombra, o branco puro, ele é muito duro, ele é rígido. Ele não causa suavidade, não. E o off, esse branco apagado, o areia, assim como a cor da parede, são cores muito mais suaves e agradáveis. Eu, que tenho transplante de córnea e astigmatismo, miopia, eu não consigo ficar num ambiente que seja bem iluminado todo branco. Dói as vistas. O off-white, o areia, não. Então, entende que é bem mais suave? E eu acho que a moda, como uma orientadora de tendências comportamentais, sabe muito bem disso e sabe muito bem o que está fazendo. Então, a Pantone veio com essa cor aí para trazer um pouco de calmaria, eu acredito. Para trazer uma espécie, eu não sei a fundo, né, até que ponto isso tá ligado no inconsciente coletivo, como forma de massa de manobra, de manobrar a massa, quer dizer, mas eu acredito que, mesmo que seja uma ferramenta de massa de manobra, vai trazer para as pessoas um benefício. Se for pra gente olhar pro ângulo individual. Então, que bom. A minha paleta de cores é bem básica e o off é a minha cor favorita. Até mais que o preto, eu adoro preto, visto muito, mas o off me representa bem melhor. Talvez não quem eu seja, mas muito mais quem eu quero ser. Ele conversa muito mais comigo, assim, nesse sentido. Agora que são elas, né? Vamos pintar a mão direita. Você é uma pessoa destra e você vai pintar a sua mão direita. Tem muitos anos que eu faço isso, né? Às vezes ainda erro, às vezes ainda erro. Mas fica usável. No final eu vou mostrar pra vocês aprovarem ou não esta antiga manicure. Como eu tava num salão no Belvedere no ano passado, como cabeleireira, e eu fiz minhas unhas lá algumas vezes, né, quando eu tinha vaga na minha agenda, eu mesma. E as meninas, mesmo sendo ótimas manicures, elogiaram minha unha. Eu acho que, independente do que a gente vai fazer na vida, apesar da gente ter que respeitar o fato de ser iniciante em algo e quando você é iniciante, você está adquirindo conhecimento e habilidade sobre algo, tudo que você for fazer, tudo que nós formos fazer, a gente tem que aplicar o máximo de esforço e dedicação possível. Porque é isso que vai garantir um resultado bom. Então não importa se você vai fazer suas próprias unhas, ou se você vai lavar o banheiro da sua casa, ou se você vai fazer um dossiê, um projeto super
importante para uma empresa multimilionária, você tem que aplicar o mesmo esforço em qualquer tarefa. O meu foco de vida é me tornar tão habilidosa quanto o Leonardo da Vinci foi. Ele era multi-habilidoso, multitalentoso. Se eu puder julgar, eu não sou uma pesquisadora da vida dele não, vou até pesquisar que agora eu fiquei curiosa, mas eu acredito que Leonardo da Vinci, ele tinha um temperamento sanguíneo, porque sanguíneos têm uma tendência maior a desenvolver várias habilidades. Eu acabei de passar o palito em cima da unha. Vou tentar corrigir e não precisar tirar. Já vi manicure fazendo isso, dando certo. Vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito, mas que funcionou, funcionou. Vou ficar com uma curvinha a mais. Tá bom, tá usável, tá usável. E então eu acredito que não é a tarefa. É igual uma questão de caráter, sabe? O seu caráter é o seu caráter. Então não é a condição que vai te fazer ladrão ou que vai te fazer ruim. Não é a condição. É o seu caráter. Isso num contexto assim, né? Tô falando bem generalizadamente, porque pode haver situação que talvez eu haja diferente do que eu penso que agiria. Eu sempre paro para pensar nisso em relação à arma de fogo, que eu gosto de atirar, né? Eu já pratico tiro esportivo há 4 anos, tenho habilidade com várias armas em vários calibres diferentes, sanar pane, identificar, carregar, já aprendi a fazer munição, do nada, né, esse assunto aqui. Mas enfim, quando eu me interesso por um assunto, eu me interesso mesmo. E eu fiquei 3 anos muito dedicada a aprender sobre armas de fogo, a utilizar e a conhecer o equipamento de fato. Tem muitos calibres ainda que eu não conheço, mas os que eu conheço, entende? E aí, isso me deu um aval para expandir o pensamento sobre segurança. Vamos continuar. Estou fazendo aqui, estou contextualizando você sobre o que eu vou falar a seguir. Pelo seguinte, eu estudei segurança pública também. Então, eu expandi muito a minha consciência no quesito segurança. Então, passei a consumir esse tipo de informação, de conhecimento de uma forma muito densa durante 3 anos. Não formei a faculdade de segurança pública, mas estudei grande parte dela. Quando eu aprofundei em algumas disciplinas, eu fiquei totalmente desiludida com a faculdade e aí abandonei. Eu tive um sonho durante muitos anos de ser da Polícia Civil e hoje eu não quero fazer parte de nenhum sistema, assim. Nem como CLT, nem concurso público. Eu não quero, simplesmente não quero. CLT, se fosse algo com um formato muito agradável para mim, muitíssimo agradável para eu querer fazer parte. Enfim, quando eu consumo isso e eu começo a compreender mais sobre esse mundo e sobre segurança, o pensamento que eu tinha anterior de que eu nunca seria capaz de matar alguém mudou totalmente. Porque hoje, por exemplo, com a minha filhinha, se acontece algo e eu vejo ela em alto risco, ou eu mesma em alto risco, pensando que eu preciso ser presente para garantir uma vida melhor para ela, com toda certeza eu sou capaz de atirar em alguém. Sem remorso. Com plena convicção de que eu não terei remorso sobre isso. Então, o pensamento é esse. Quando eu falo isso, o pensamento a gente pode mudar. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas é uma coisa que eu ainda faria confortavelmente, entende? A questão é essa. Bem filosófica, né? Mas é essa. Então é isso, eu tô quase acabando. Tô ainda na primeira camada. Mas pintar a mão direita com a mão esquerda sendo destra é um desafiozinho. Mas vai dar certo.
segurar o esmalte na mão para rodar o palito ajuda, porque dá mais firmeza na mão. Essa cutícula aqui ficou linda, ó. Maravilhosa, muito bem feita. Olha isso, esse dedão. Vamos então para a segunda camada do Prenda Natural. A primeira foi de cristal. Então, da mesma forma, eu penso que num cenário caótico, eu não gostaria de roubar, mas se, por exemplo, num cenário realmente caótico, eu precisar fazer isso para alimentar uma criança, até mesmo não sendo a minha filha, talvez eu seja muito capaz, entende? Num cenário caótico, não tô falando em condições ideais ou que a gente vive, não. Até esse cenário meio caótico que a gente vive, hoje em dia, você tem muitas saídas ainda. Tanto que hoje eu não sou uma pessoa que defende o roubo, porque existem muitas saídas. Você vê gente paraplégico. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz paraplégico, que é pedreiro, subindo num andaime que eu, em condições físicas normais, não faria. Acho que eu não conseguiria fazer da forma que ele fez, com a maestria que ele fez. Então, entende que se tem algo pra mim que é muito certo, é que nada é absoluto. Tudo tem 3 lados ou mais. Tá ficando bem bonito, gente. Tô gostando disso. Acho que como eu tô fazendo aqui calma, conversando com vocês, tá ficando melhor do que normalmente fica. Tá ficando bem melhor. Ó, a gente aplica o esmalte na base e puxa pro comprimento depois. Sabe que eu encontrei um prazer em fazer minhas próprias unhas? Não foi a motivação de fazer, porque na verdade eu tava ficando muito insatisfeita com o resultado das unhas que eu estava pagando pra fazer. Tanto que quando eu faço unha pagando pra outra pessoa fazer, eu só tô fazendo em BH. Não estou falando mal das manicures de Catazal City, porque eu acredito que tem alguém que faça bem, que talvez eu goste. Tem algumas pessoas que trabalham aqui com isso que eu nunca experimentei. Mas as que eu experimentei, que estão aqui hoje trabalhando com isso, não estava me atendendo. Eu gosto da minha cutícula bem funda, eu gosto de uma esmaltação bem feita. E aí, entre elas, pagar para fazer algo que eu fico insatisfeita, eu prefiro eu mesma fazer. E nesse processo aí de fazer as próprias unhas, eu encontrei nesse momento aqui, um momento de respiro no meu dia. Às vezes eu passo, igual semana passada eu não fiz unha, às vezes eu passo uma semana sem fazer unha, mais de uma semana, né, no caso. Eu fiz com a Dani em BH 15 dias atrás, então eu já estava 15 dias sem fazer as unhas da mão. Que não é o normal, né? Normalmente, minha mãe, quando jovem, fazia 2 vezes na semana. Eu, quando tinha mais tempo, também. Mas eu passei 15 dias sem fazer a unha da mão. Mas a Dani faz uma cutícula impecável. Tanto que hoje foi bem facinho tirar a cutícula, porque ela cresceu inteira. Fica mais fácil de fazer. Mas eu encontrei um momento de paz, assim. Porque é uma das coisas que te faz também ficar presente. E o mercado da unha tá evoluindo tanto que hoje fora, não vi nenhum vídeo de alguém no Brasil fazendo, mas fora tem head spa em todas as manicures. Que aí vira um momento foda de bem-estar. Terapêutico, a gente cuida da autoestima, ainda sente, né, vem um bônus de relaxamento, maravilhoso. Segunda camada do Prenda Natural na mão direita. Tá tão bonitinho, eu tô começando a ficar com medo de atrapalhar aqui agora, porque tá muito bonitinho. E na verdade eu só vou passar 2 camadas do Prenda Natural, porque algumas unhas que são mais fracas sofreram descolamento. Eu ia falar do locamento, por isso que eu parei, pausei.
mas elas sofreram descolamento. Então, se eu passo só um bem clarinho, que é, na verdade, o que eu gostaria, quando eu uso Melissa é com essa intenção, eu rodei o palito mal rodado, ó, tá vendo? Já atrapalhei o acabamento aqui, ó. Vou tentar corrigir. E o óculos tá aqui do lado, né? Usar que é bom nada. Não ficou 100% não, vou tentar corrigir mais aqui. Vai ficar bonito isso aqui. Sim. Você não tem outra opção. Agora vai dar certo. Agora eu vou rodar o palito dessa maneira. Que é o que eu deveria ter feito, não é mesmo? Funcionou. E qual que era a pauta? Qual que era a nossa pauta? A gente parou aonde? Eles que não me atendem, né? E aí virou terapia, era isso mesmo. E aí virou terapia. Esse momentinho assim, ó, de paz. E que a mente é obrigada a acompanhar o tempo do corpo. Que aqui temos uma pessoa de pensamento acelerado. Tem hora que eu custo enxergar que aquilo que tá fazendo sentido pra mim não tá fazendo sentido para as outras pessoas que estão fora da minha mente. Mas eu já vi que eu sou muito capaz de fazer isso. Eu sempre faço isso, para falar a verdade. Tanto que quando eu dou aula, eu dei um curso em novembro de cabeleireiro para 20 alunas, se eu não me engano, em Santa Bárbara. Eu tinha que preparar a aula muito bem preparado todos os dias. Inclusive, minha visão sobre professor mudou totalmente, porque a gente acha que é só ali dar aula, e não é. Existe uma preparação muito grande, um pós muito grande também. De acompanhamento, de avaliação, de reavaliar-se também, enquanto profissional, porque uma coisa é você ser bom no que faz, outra coisa é você ser bom em ensinar o que faz. E aí eu tive que aprender isso, entender a linguagem das alunas e passar algo de forma que a maior parte consiga entender. Então, acho que o segredo da vida está, talvez, no tempo que dedicamos para aquilo que a gente diz pra gente mesmo que é nossa prioridade. Ai, que lindo! Que lindo fazer a unha com... Ai, eu vou fazer a unha sempre aqui com vocês agora. Tá ficando melhor. Eu acho que normalmente eu acabo tendo um pouquinho mais de pressa. Qual foi, será, hein? O que me fez ter mais paciência para fazer enquanto gravo? Baseado em que o meu inconsciente definiu que tá tudo bem eu gastar mais tempo. Não dá, gente, não dá, tem que ter paranoia no meio, tem que ter, senão a vida não tem graça. Porque não é normal isso. Se eu tô sempre vivendo esse momentinho com esse gosto consciente de tá tudo bem, eu viver esse momentinho aqui comigo mesmo e parar e ficar bem presente dentro do meu corpo, por que hoje eu tô mais assim? Será que tem a ver com o vídeo? Será que é só eu que tô mais tranquila hoje? Porque pode ser que ontem eu não parei. Ontem eu fiz milhões de coisas. Inclusive hoje eu acordei cansada, assim, não acordei descansada. Dormi bem, mas não acordei descansada. Dor no corpo, as coisinhas aí que quando bate o 30 na porta, né? Eu sou 30 a mais já, não tenho 30. Quando bate a idade, a gente começa a sentir. Então eu senti bastante o corpo hoje, porque além de todos os compromissos que eu tinha do dia, de trabalho, da maternidade, eu ainda fui tentar jogar beach tênis, e o beach tênis exige muito esforço. E a minha dupla do beach tênis ontem era um cara que joga muito,
que aconteceu? Nosso time ganhou várias vezes, então eu joguei várias vezes seguidas. Fiquei muito cansada. Não é porque é modinha não, tá? É porque eu... Foda-se também, né? Se fosse modinha e eu quisesse fazer. A questão é... O beach tênis é gratuito aqui e a minha turma de amigos quer fazer e eu achei maravilhoso estar com eles. Independente, né? Se for coisas saudáveis, independente do que seja, eu tô indo, tô topando. Agora eu vou ali pegar acetona e algodão pra gente começar a limpar. Se acontece com vocês, de quando acabam de pintar a unha, tudo coça. Eu quase passei a mão aqui no rosto, cocei o rosto. É incrível, né? Igual quando a gente machuca o pé, o dedão, ou machuca a unha, e aí a gente sempre bate esse lugar. Vamos limpar. E eu vou limpar também com palito de ferro. Eu não sei se eu tenho um óleo extra brilho, que eu gosto de passar, eu acho que dura mais. Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho, porque outro dia eu fui em BH e eu fiz uma compra só de coisas de unhas de uns 300 reais. Porque algumas pessoas próximas de mim estavam pedindo sempre pra eu fazer. Pessoas da minha intimidade. E aí, eu faço pra elas. E elas me pagam. Então, eu investi em ter as coisas direitinho, pra fazer direitinho. Eu acho que eu comprei um extra brilho, não tenho certeza absoluta. Mas eu comprei tudo. Eu comprei tina, eu comprei as coisinhas pra fazer o head spa, não, o spa pros pés. Tanto do relaxamento quanto aquela plástica que dá um up na aparência do pé, assim, tira a pele morta e tudo. Comprei tudo isso. E eu amo fazer em mim. Inclusive, acho que eu vou fazer em mim hoje a plástica dos pés. O pé fica bem bonito, bem lisinho, delicado. Vocês querem um vídeo do spa dos pés? Porque eu acho muito satisfatório. Fazer em mim e ver o resultado. É extremamente satisfatório. Uma unha bem feita, sem bife, é uma conquista, não é só uma unha. Porque eu fazendo em mim mesmo, vocês podem imaginar, né? Que eu afundo mais ainda do que normalmente uma manicure afunda a cutícula. Então, o risco ali, ó, iminente de bife. Porém, não tirei. Eu dei uma leve aprofundada maior. Qual dedo? Acho que foi nesse que eu mostrei no início. Mas não tem sangue, não tem nem marquinha, nem nada, tá vendo? Mas ele tava ficando bem vermelhinho ao redor, assim. Nossa, ardendo. Sabe uma coisa que a gente aprende desde novo? Que a gente não deve se orgulhar das coisas que a gente faz bem, né? Que senão a gente tá se achando, mas hoje, como eu tenho uma identidade muito bem firmada, ó, coçando, eu acho que é tão bonito a gente reconhecer o que a gente faz bem. Porque justamente pelo assunto anterior, a questão é dedicação. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. E se eu me dedico mais, justo que eu tenha resultados melhores. Não é mesmo? É justíssimo. Coloquei pouco algodão. Vai ficar mais difícil de limpar quando eu coloco pouco algodão. E a gente tá fazendo o quê? Desenvolvendo ainda mais a habilidade de falar sozinha. Então não me deixa falando sozinha, não. Conversem comigo nos comentários. Prometo responder todo mundo.
enquanto eu tiver poucos inscritos. Se você gosta de pautas importantes, conversar com leveza sobre a vida, se inscreva nesse canal aqui, acompanhe tudo que eu faço por aqui, dá o like nesse vídeo e vem nos comentários me dizer se você concorda com tudo isso que eu tô propondo no nosso bate-papo.